Olha, muita gente está perguntando se eu vou sair candidato ano que vem. Eu quero dizer que sim, se depender de mim, sim, vou sair. E o Plantão Brasil vai continuar? Vamos continuar o Plantão Brasil. E você vai para cima da extrema-direita? Sim, serei o terror da extrema-direita. Eu só peço uma coisa, que quem faz parte dos diretórios do PT, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado onde eu devo sair candidato, que fale lá, já nos diretórios, o Thiago dos Reis quer sair candidato, para que me apoiem, porque em 2022 eu só não fui candidato porque eu fui sabotado por alguém no PT de São Paulo. O que aconteceu? Eu me filiei no PT, porém não me filiaram no sistema do TSE. E aí, por isso, a minha candidatura foi indeferida. Então, alguém lá no PT de São Paulo fez proposital para eu não poder ser candidato. Isso em 2022. Então, em 2026, para que isso não aconteça, peço aí apoio dos plantonistas que fazem parte aí de diretórios do PT para que já comecem a fazer as conversas lá, para que deixem o Thiago aqui ser candidato, que eu vou trazer, e acredito eu que posso trazer muitos votos para o PT. E aí, você concorda ou não? Deixa aí seu comentário. Meu irmão, a gente está passando por uma situação, cara, que é tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que... sei lá, cara, eu não sei nem por onde começar. De tanto nojo que eu tô sentindo, meu irmão, de tanto asco pelo que eu tô vendo, né? Quando eu vejo uma estratégia tão evidente para proteger a riqueza de alguns, né, enquanto o país continua afundado nessa violência, né, que é fruto da desigualdade que a gente vive. Afinal, quanto mais desigual é um país, maiores são os níveis de violência e corrupção também, né? Isso é fato, meu irmão. A gente não vê essa guerra aí, que acontece aqui no Brasil, em países como a Noruega, como a Finlândia, como a Austrália, né? Onde a distribuição de renda é justa. Não tem essa ganância que transforma todo mundo ou em ladrão ou então em corrupto. E não é porque eles são ricos, não. Senão os Estados Unidos seriam o lugar mais pacífico da Terra, né? Mas não é. E sabe por que não é, cara? Se acertou, meu irmão. Por causa da desigualdade. Mas esse pessoal aí da extrema-direita, a gente sabe que não pode confiar neles mesmo, né? Porque eles são gente desonesta. Essa gente que só tá lá para ganhar dinheiro fácil. Para ganhar dinheiro à custa do povo, né? É fácil ver algumas pessoas, né? Mas ver Andréa Sadi, aquele bando de intelectual, pseudo-intelectual do Estúdio I, né? Dizer que eles têm direito de fazer isso, meu irmão, me embrulha o estômago, cara. Sem sacanagem, cara. Porque eles são soldados do capitalismo, né? Mas a cara de pau é muito grande, meu irmão. Afinal, a TV Globo certamente é a empresa que mais lucra, tanto com fintech quanto com bet. Com certeza, boa parte dos 2 bilhões que eles lucram por ano vem dessas empresas aí. E, obviamente, eles têm que protegê-las, né? Ou será que eu posso estar errado a respeito disso? Olha, o que eu vi hoje foi uma turminha descarada dizendo que pode chegar alguém aqui no Brasil, viciar uma população inteira, tirando o dinheiro daqueles mais fudidos, né? Que só tem como esperança um jogo de azar mesmo. E aí, por isso que eles botam todas as economias deles ali, né? E que o governo não pode taxar essas empresas, porque quer vencer a próxima eleição. A verdade é que eles são os mais corruptos e desonestos de todos, meu irmão. Eles fizeram uma manobra intelectual, cara, cheio de dados, cheio de depoimento, cheio de embasamento técnico. É claro, para afirmar que o Congresso tem o direito de barrar essa medida. Tem o direito de deixar essas empresas fazerem o que elas quiserem aqui, pegar todo o lucro, botar no bolso e viver uma vida boa num país desse aí, né? Talvez num país que não tenha desigualdade, que ele pode andar na rua para lá e para cá, não vai ser assaltado e nem morto. E que o governo que se vire para lidar com essa desgraça que acontece por aqui, né? Obviamente, tirando dinheiro de áreas importantes, que só vão desgraçar ainda mais o Brasil. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar, meu irmão, para cuidar de mais um problema que está sendo criado. Mas tudo bem. Segundo eles,
O Congresso pode sim fazer isso. Ele tem direito, né, André Sadi? Né, Daniel Oliveira? Né, Merval Pereira? Entre outros soldados que tem ali, que estão doidos para encher as suas contas de dinheiro para manterem a sua vidinha, manterem a sua postura. Eles são desonestos, cara. São como prostitutas baratas que se vendem por qualquer trocado, meu irmão. E a Globo sem nenhum dó, afinal, eles só pensam no lucro. Tem a cara de pau de dizer que eles têm o direito, porque Lula só está querendo vencer as eleições. Agora, como é que eles têm plena certeza disso? Meu irmão, é preciso ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. E o que fica evidente é que eles são exatamente o braço mais forte do Congresso, cara. E não está fazendo nada além de proteger os seus parceiros. Tenho certeza que você já viu um anúncio de bet na Globo, né? Isso acontece porque eles são capitalistas selvagens e não tem na sua equipe um só comentarista com a coragem de dizer que isso é uma verdadeira imoralidade. Até porque, muito provavelmente, foram orientados por alguém a dizer isso, né? Para proteger, o dinheiro dos marinhos, né? E, consequentemente, manterem os seus empregos, ainda que à custa, sabe de quê, meu amigo? Da destruição do povo brasileiro. O que disse o nosso amigo André Suzano, denunciando mais uma vez a Rede Globo, se dá pela própria natureza da Rede Globo. E para sabermos a natureza da Rede Globo, nós temos que conhecer a história dela, como ela foi fundada. E para isso tem um personagem, que é a Time Life americana, que contribuiu com milhões de dólares para a criação da emissora Globo, com um valor muitas e muitas vezes maior do que possuía o seu sócio, Roberto Marinho, à época. Nos contratos firmados entre Roberto Marinho e a Time Life, previa-se colaboração técnica, incorporação de tecnologia da Time Life, a Globo aqui no Brasil, know-how, que é um conhecimento técnico, administrativo, tudo foi passado para a Globo aqui. Inclusive, participação de funcionários norte-americanos aqui, na Rede Globo, no Brasil. E era proibido, à época, a criação e a participação de estados estrangeiros, empresas estrangeiras, na criação das emissoras de TV aqui no Brasil. Inclusive pela Constituição da época. Hoje, a atual Constituição, ela prevê algumas limitações, mas ela não é tão radical nesse sentido. Porque uma empresa estrangeira dirigindo os rumos de uma empresa de comunicação aqui no Brasil, nós estamos vendo as grandes plataformas, as big techs, o que elas fazem. Elas interferem diretamente na nossa política, elas interferem diretamente na soberania do nosso país. Essa proteção foi gerada em pleno golpe militar e Roberto Marinho foi beneficiado. O ministro da Justiça à época era o Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, de ultradireita, do antigo PFL, Partido da Frente Liberal. Hoje temos os resquícios desse PFL, temos aí PL do Bolsonaro, republicanos, são esses partidos aí. Eles deram um golpe na Time Life e a Rede Globo se tornou esse império que é hoje. Porque investia-se no canal Rede Globo, mas eles não tinham nos contratos constando a parceria, o tamanho da parceria, o tamanho da contribuição. E quando se desfazem as relações da Time Life com a Globo, fica a Globo com todo o poderio da Time Life. Todos nós sabemos que quem merendas come, merendas deve. Quem recebe muitos favores, deve favores. Então surge a Globo. A Globo, facilitada por um golpe militar, nasce de uma ditadura, ela se fortalece na ditadura, ela tem que apoiar essa ditadura, ela tem que apoiar essa direita. A Rede Globo é o panfleto dos interesses dos BBBs, dos bilionários, das bets e dos bancos. Instaurou-se até uma CPI à época de tudo isso que aconteceu. E existe um livro que se chama A História Secreta da Rede Globo, que retrata tudo isso. O que esperar de uma empresa que nasce do roubo,
filiada a interesses do capital internacional e depois tendo que defender uma ditadura no país. E a grande burrice do Bolsonaro é que ele não sabe a história da Rede Globo. Ele acha mesmo que a Rede Globo defendia interesses da esquerda. Muito burro. Se ele tivesse tido a sagacidade, se ele tivesse sido bem direcionado, não seguisse as burrices do Olavo de Carvalho, ele saberia que todas essas empresas da mídia dominante estão do lado dele. E ele poderia ter conseguido a sua reeleição. Eles apoiariam até o golpe. Mas ele começa a ameaçar a hegemonia dessas empresas. Aí acabou para ele. E agora os jornalistas capachões, eles tendem a defender o Congresso. Vocês lembram quando começamos a falar aqui no canal, nós levantamos a hashtag Congresso Inimigo do Povo? E eles ficaram bravinhos, eles vieram falando, nossa, isso é perigoso, não pode falar mal do Congresso. E todo mundo avacalhou a Globo. O que aconteceu? Eles deram para trás, ficaram quietinhos e agora eles vêm novamente. Depois da aprovação por esse Congresso do favorecimento dos bilionários, quer dizer, eles não votaram a medida provisória que poderia se tornar uma lei que contribuiria, que faria com que os bilionários também contribuíssem, porque é muito chato, né? A gente tá no mesmo barco, eu pago 25% de imposto, você paga 20%, o outro paga 10%, o outro paga 15%, eles não querem pagar nada. E eles não pagam nada. E eles têm muito mais dinheiro do que nós. Gente ruim, gananciosos. Então, resumindo essa história para vocês, a Fundação Globo, que foi fundada em 1925, ela se torna a TV Globo em 1965. Quando foi o golpe? 64. Por isso, quando eu escuto gentinha, que nem Merval Pereira e aquele outro bando que eu nem vou citar, me dá ânsia. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. Agora os bilionários vão tremer. Todos descobriram que eles não pagam impostos. E nós pagamos 27%. Quem está comigo para inverter isso? Se você está, digite aí. Eu estou. Cheguem, sabe para quem? Vossa Excelência são cristãos, não são? Sua maioria? Cheguem para Maria, mãe de Jesus. Eu queria ouvir a opinião de Vossas Excelências. Quando Maria, Érica, chega lá no canto de Maria e diz assim, Raimon, bendito seja Deus que despediu os ricos de mãos vazias e encheu os famintos de bens. Ora, Maria, mãe do Senhor Jesus, está provocando divisionismo, separatismo, colocando rico contra pobre? Vai brigar com a Bíblia então, vai brigar lá com Lucas capítulo 1, vai brigar lá com Maria, mãe de Jesus. Porque ela está sendo corajosa, Venere, dizendo, para fazer justiça aos pobres, é preciso retirar privilégio e riqueza concentrada dos ricos. Isso não é divisionismo, isso é senso de justiça. Vocês querem que em nome do Brasil, o que é uma grande hipocrisia, porque hoje a bandeira de vocês é outra. Na Avenida Paulista não vi a bandeira brasileira em grande espetáculo, vi a bandeira dos Estados Unidos. Essa ideia, somos todos brasileiros, somos todos iguais, mas tem rico e pobre. Tem Faria Lima e gente passando fome. Vai dizer que o Brasil é igual para um homem e para uma mulher? Uma rua escura à noite é igual para um homem passando e para uma mulher passando? Somos todos brasileiros. Mas o que existe no Brasil é feminicídio. Somos todos brasileiros. Mas sim, senhores, a cor da pele define, ainda define, tristemente define, vantagens e desvantagens. Esse prêmio Nobel da Paz virou uma tremenda esculhambação. Não bastasse a cogitação do Trump ganhar o prêmio pela sua intervenção lá no cessar-fogo em Gaza, a vencedora acabou sendo uma venezuelana, Maria Corina, que faz oposição ao governo Maduro, que tem um currículo que não tem nada a ver com a paz. Por exemplo, em 2017, ela foi a favor das sanções que o governo americano fez contra a Venezuela. Sanções que trouxeram prejuízo ao seu próprio povo. Ela foi uma espécie de Eduardo Bananinha, que foi agora para os Estados Unidos incentivar o governo americano a fazer sanções contra o Brasil. Ela fez o mesmo em 2017, vejam só. E agora é uma apoiadora do governo Trump nessa campanha que ele faz contra a Venezuela, inclusive mandando embarcações para o litoral venezuelano, porta-aviões, bombardeando embarcações de civis, sob a alegação que seriam traficantes de drogas, mas sem nenhuma comprovação. Ela apoia isso e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Meu Deus, um absurdo completo, pessoal.
The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. Pra quem não entendeu, eu passei no dublador de IA e o dublador tem um tonzinho de voz igual ao do Donald Trump. Vamos ouvir. Bem, a pessoa que ganhou o Nobel me ligou hoje e disse que o aceitava em minha homenagem, pois eu realmente merecia. Isso foi um gesto muito bonito. Eu não disse, então me dê, claro. Acho que ela poderia ter feito isso. Ela foi muito gentil. Maria Corina ganhou o Prêmio Nobel da Paz desse ano. E Donald Trump estava fazendo uma campanha fortíssima para que ele ganhasse o Nobel da Paz, porque primeiro, quando ele ganhou, ele falou que ele ia acabar com as guerras. Não acabou com nenhuma, né? Mas ele, na cabeça dele, como ele não ganhou, ele tá falando que a Maria Corina, que ele disse, a pessoa que ganhou, ele nem falou o nome dela, a pessoa que ganhou me ligou, disse que eu, Donald Trump, merecia receber, e aí ele brincou, falou assim, eu não falei pra ela que ela deveria me dar então, e aí depois diz, mas ela deveria me dar. Ou seja, esse pessoal aqui, esse estilão aqui, e não vou dizer direita, tá? Eu vou dizer esse estilão aqui, eles vivem numa realidade própria. A realidade do mundo não interessa pra eles. Eles têm uma realidade própria deles, que aí eles se cercam de funcionários baba-ovo que repetem o que ele fala, e aí todo mundo embaixo vai se cercando de funcionários que repetem o que eles falam. É igualzinho o bolsonaristão aqui no Brasil. Todo mundo que tá embaixo repete de maneira orquestrada igualzinho o que o chefão aqui fala. O problema é que a realidade do mundo para esse pessoal aqui não interessa. Se você tem uma pandemia, você tem uma vacina, não interessa. O interessa é o que o cabeça aqui tá decidindo. Aí se o cabeça decidir falar mal, vai todo mundo ficar falando, e falam até hoje. Esse é o problema dessa estrutura de poder, não sei como é que chama isso, e é isso que tem que ser combatido. A Maria Corina recebeu o Prêmio Nobel, aí quem quiser entender e palpitar, não é disso que eu tô falando. Aí o Trump, que queria, não ganhou, falou que a pessoa que ganhou, não sabia nem o nome dela, não soube nem falar o nome dela, a pessoa que ganhou me ligou e falou que eu que merecia receber. E muito provavelmente todos os funcionários do Trump vão repetir isso. E os funcionários dos funcionários, os apoiadores. É um mundo paralelo que esse pessoal vive. Notícia urgente, parem tudo que eu trouxe uma bomba. Agora eu quero ver o que o Centrão e a extrema-direita vão dizer. Acabou a desculpa. O PT acaba de apresentar um projeto de lei para taxar as bets. Exatamente como eles diziam que queriam. Eles viviam repetindo, se fosse para taxar as bets, a gente votava a favor. Pois bem, chegou a hora, chegou o momento. Agora tá aí o projeto, assinado pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protocolado oficialmente na Câmara. Projeto de Lei número 5076 de 2025. Esse projeto dobra a taxação das casas de apostas. Hoje elas pagam 12%. O PT propõe subir para 24%. Metade desse dinheiro, 12%, vai direto para a saúde e seguridade social, para tratar de gente que sofre com vício em jogo. Medida provisória 1303 que a direita derrubou no Congresso. E a esquerda, o governo, tá chorando. O pessoal é malvado, não aprovaram o que a gente queria. Então vá lá, uma ideia aqui para o governo. Façam a mesma MP de novo, igualzinha, pode até aumentar. Os tributos que tinha em cima da bets, vocês aumentam um pouquinho ali. Coloca igual do cigarro. Ó que maravilha. Aumenta o tributo em cima das bets. Faz igualzinho. E aí ali dentro vocês colocam isenção de tributo em cima da cesta básica. Isenção de tributo em cima dos alimentos. Coloca, faz igualzinha. Tudo que tirar de tributo que iria perder a arrecadação em cima da isenção na cesta básica ou nos alimentos, você aumenta nas bets ali, ó. Faz igualzinho. Coloca lá. Aí eu quero ver eles não aprovarem. Fica a dica aqui pro governo. Faz isso. Faz a MP igualzinho. Aumenta até a tributação em cima das bets e tira a tributação em cima da cesta básica e dos alimentos. Você vai ver como eles vão aprovar, e vão aprovar rapidinho.